Sejam muito bem-vindos à sala do segundo B. Hoje vamos falar sobre as reações químicas presentes na vida do ser humano, desde a concepção até o envelhecimento e a morte. A embriologia humana lida com o processo de fertilização que ocorre quando os gametas se encontram e o esperma penetra no óvulo. A segunda etapa da concepção trata da fertilização do óvulo maduro por um espermatozoide, e esta é, de fato, a condição básica para a ocorrência de uma gestação. Quando isso acontece, os núcleos dessas células haploides se fundem em uma coisa só, formando um novo organismo, um óvulo fertilizado, e após essa fertilização, o óvulo reagirá imediatamente através de uma reação química que impede que outros espermatozoides penetrem o seu núcleo também. Nos casos de sucesso, esse espermatozoide perderá a sua cauda, fundindo-se ao óvulo e formando uma unidade celular. Na primeira semana é quando ocorre a clivagem, que é um processo de divisão repetida de um ovo fertilizado e é o resultado de um rápido aumento no número de células. O ovo fertilizado é dividido em duas células chamadas blastômeros, que então se divide em 4 blastômeros, 8 blastômeros e assim por diante. Já na segunda semana, a implantação de blastocisto ocorre. No 6º dia de fertilização, o blastocisto se fixa ao endométrio e inicia o estágio de implantação. A implantação geralmente ocorre na parede posterior do útero, no espaço entre as aberturas das glândulas endometriais. Na 3ª semana, é o início do período embrionário, que termina no final da 8ª semana de gestação, onde ocorre o rápido desenvolvimento do embrião humano a partir do disco embrionário e neurulação, formação da placa neural. Na 5ª semana, o processo do cordão umbilical já estará completo. O cordão é formado a partir do saco amniótico, do alantoide e da vesícula vitelínica, e o feto estará ligado pelo cordão umbilical à placenta, lugar desenvolvido no útero da mãe, e através dos vasos sanguíneos do cordão umbilical que o feto recebe apoio de oxigênio, nutrição e vida necessária. Enquanto isso, da 4ª à 8ª semana são as 5 semanas que constituem a maior parte do período embrionário. Pois é aí que ocorre a formação dos principais órgãos e sistemas do corpo humano, como encéfalo, coração, fígado, membros, ouvidos, nariz e olhos. E por fim, na 12ª semana, o bebê já estará completamente formado. Com a proximidade da hora do parto, o momento é de ansiedade para a mãe. Estudos indicam que é o bebê que provoca o trabalho de parto, produzindo hormônios que causam reações químicas e dão início ao processo. Sabemos que a infância é um período de enorme evolução do corpo humano. Adquirimos conhecimento abundantemente, mas nunca paramos para pensar como isso ocorre. Entre os andares, falas, crescimento corporal e dente de leite, existem reações químicas acontecendo constantemente. Até os 5 anos de idade, temos grande desenvolvimento das nossas ações, como a criação de independência a partir do aumento da coordenação motora, melhorando o andar, comer e falar. Esse crescimento rápido, não só da mente como do corpo, deve-se ao fato de que nessa idade a atividade dos neurônios é maior, facilitando a capacidade de absorção de conhecimento e prática dele. Os alimentos também, se ingeridos de acordo com o recomendado para crianças dessa idade, ajudam através da ingestão de nutrientes necessários para o crescimento. Depois dessa fase, geralmente é quando começam a cair os dentes de leite, que apenas estiveram ali para auxiliar na mastigação no início do crescimento e aprendizado. Permanentes começam a nascer, fazendo com que forçadamente os de leite caiam ou precisem ser arrancados. São mais fortes, maiores e há mais líquido que os de leite. Por isso não existiu apenas uma fase de arcada dentária. Os dentes permanentes se adaptam ao crescimento e formato do rosto, principalmente da mandíbula. A adolescência é uma fase de amadurecimento. O conceito de puberdade inclui não apenas mudanças físicas, mas também psicológicas, familiares e sociais, e todo o processo de adaptação a essas mudanças. É um período de transição em que o ser humano deixa de ser criança e entra na idade adulta para assumir esse papel. O início da adolescência caracteriza por profundas mudanças internas. O cérebro, por exemplo, passa por uma tremenda aceleração no desenvolvimento elétrico e fisiológico. As mudanças físicas começam nessa fase, geralmente marcadas por uma súbita aceleração do crescimento, seguida pelo desenvolvimento de órgãos sexuais e características sexuais secundárias. A puberdade traz consigo mudanças na ação dos hormônios. Ativada pelo hipotálamo, a hipófise começa a secretar novos hormônios que agem sobre os órgãos sexuais. Na infância, a velocidade média de crescimento das meninas é de 5 a 7 cm por ano. Antes da menarca, a primeira menstruação, chega até 12 cm por ano. Depois da menstruação, elas continuam crescendo num ritmo menor, que é o resultado da soma dos hormônios sexuais e do GH, o hormônio do crescimento, que multiplica as células
e aumenta a síntese de proteínas delas. O estirão do crescimento masculino é mais tardio do que o feminino, atingindo um ganho de até 20 a 24 centímetros em 2 anos. Nos meninos, por volta dos 11 anos de idade, os hormônios provocam o desenvolvimento de células produtoras de espermatozoides e a produção do hormônio masculino, a testosterona. Esta, por sua vez, conduz ao desenvolvimento das características típicas masculinas, como aumento testicular e pelos por todo o corpo. Nas meninas, o início da puberdade começa por volta dos 8 anos. Os hormônios levam ao amadurecimento dos folículos de Graafi no ovário, produzem óvulos e a menstruação. Os ovários produzem, por sua vez, 2 hormônios: o estrogênio, que regula o crescimento dos seios, pelos pubianos e o acúmulo de gordura, e a progesterona, que regula o ciclo menstrual e a gravidez. A puberdade também traz fortes reações emocionais, mudanças de humor repentinas e imprevisíveis, às vezes acompanhadas de agressividade. São frequentes, mas em sua maioria representam insegurança e ansiedade diante de tantas situações novas. Questões sobre sexualidade, frustrações, bullying e escolha de carreira estão na base dos conflitos no pensamento de um adolescente. A fase adulta tem início por volta dos 20 anos de idade. Aqui, as mudanças que ocorreram na adolescência já se consolidaram e a responsabilidade aumenta bastante. Neste momento é quando buscamos nossos primeiros objetivos, e quando estressado, o corpo deduz estar sob ataque e muda para o modo lutar ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina e cortisol, para preparar o corpo para a ação física. Geralmente nessa fase, as pessoas começam a constituir família, começam a alcançar seus objetivos e conquistas. Chamada de hormônio do prazer, a dopamina, serotonina, endorfina e a ocitocina são substâncias químicas produzidas pelo cérebro, essenciais para o desempenho de diversas funções físicas e psicológicas, e também estão relacionadas à sensação de motivação, alegria, euforia e ao bem-estar geral. Nesse momento, há um aumento nas relações sociais, culturais e econômicas. As mulheres entre os 35 e 65 anos passam por uma transição chamada climatério, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação, a menopausa, que resulta na diminuição da secreção dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, devido à perda definitiva da atividade folicular ovariana. As células envelhecidas morrem porque são programadas para isso, já que possuem um número limitado de vezes para se dividir por conta dos telômeros, dando nome ao processo final de senescência. Inclusive, o envelhecimento dos órgãos ocorre justamente pela diminuição das células. Um declínio da função de um órgão pode afetar a função de outro, fazendo com que o corpo do idoso fique cada vez mais incapacitado de praticar suas atividades cotidianas. Em relação aos ossos, podemos citar a osteopenia, perda moderada da densidade óssea, e osteoporose, perda grave. Um dos distúrbios mais comuns da idade avançada também é a osteoartrite. Já citando o maior órgão do corpo humano, a pele, podemos afirmar que a camada adiposa se afina, surgindo rugas, menor tolerância ao frio, redução de terminações nervosas e menos sensibilidade à dor. Sobre o cérebro. Com o tempo, os nervos transmitem os sinais mais lentamente, devido à redução de células. Já a divergência entre o coração jovem e idoso é o aumento da pressão arterial, graças à rigidez do órgão e dos vasos sanguíneos. Com o pulmão, há um enfraquecimento e diminuição de capilares e alvéolos. Nos rins e trato urinário, ocorre a diminuição da capacidade do músculo que controla a saída da urina. Os órgãos reprodutores, nas mulheres, algumas mudanças começam na menopausa, como redução dos níveis hormonais e ressecamento vaginal. Já nos homens, a testosterona diminui, resultando na falta de líbido e menos esperma. De maneira geral, o sistema digestivo é o menos afetado pela velhice. Apenas há um retardo no processo de digestão, e o estômago ficará menos rígido. Já no sistema imunológico, apesar das células continuarem identificando substâncias estranhas como bactérias, outros micróbios infecciosos e provavelmente as células cancerígenas, estas agem mais lentamente.